Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção, pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão. Eu vivi histórias contadas por outros e conheci muitas histórias ao longo da vida. E também aí eu passei a estudar como historiador, que era no primeiro curso que eu fiz oficialmente foi um curso de História. Então, na universidade era muito militante e passei a ter um respeito muito grande por essas pessoas que lutaram contra a ditadura, e principalmente que morreram a partir de 68, 69. Eu tenho um respeito muito grande por isso e acabei ficando como estudioso desse período, gostando por ter essa referência quase dentro de casa, mas nos bastidores da minha infância e adolescência. Bom, eu li tudo que existe por aí publicado em 64, exatamente agora, pela relação dos 50 anos, eu li e reli muita coisa. Bom, só sei história, né, até porque participei muito pouco, eu vim para Belo Horizonte já nos anos 70, ou seja, praticamente 10 anos depois do golpe, exatamente, a partir de 73, 74, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte a primeira vez. Eu vim no interior da Bahia, lá não tive contato nenhum com isso, mas tenho lembranças do meu irmão mais velho, já lá na Bahia, que tinha uns 15, 16 anos, nesse período, era o irmão mais velho, e ele sofreu represálias como todos os estudantes na época, mesmo estando num rincão no interior na Bahia, mas ele ia muito a Salvador e fez parte de uns pequenos grupos lá, mas não tinha a força do Rio e São Paulo. Mas logo depois, quando a gente foi para Belo Horizonte, essa carga ficou, ele se envolveu com muitos, né, mais na consequência natural a partir de 68, mas ele envolveu com várias pessoas, na verdade uma turma toda praticamente que está aí no poder até hoje, era a turma que ele envolveu em Belo Horizonte, Pimentel, Dilma, um monte de Apolo Henninger, vários outros militantes aqui da chamada esquerda em Belo Horizonte, na época, que eram Betinho, enfim, eram ligados à Igreja Católica e a vários movimentos. E eu sempre ouvi meu pai, que é um caipira, matuto, um motorista de caminhão típico, a vida inteira repreendendo, né, o repreendendo por essas atividades subversivas. Ser jovem nesse período, acho que isso foi caro para uma juventude. Todo mundo que viveu a adolescência, aí, pensando de 15 aos 20 anos, entre 64 e 68, penou em qualquer lugar nesse país, e principalmente Rio, São Paulo, Belo Horizonte e alguns outros lugares, mas Belo Horizonte teve um foco muito forte já, como consequência natural em 68, mas em 64 também. Bom, é a mesma coisa, né? Por ironia, né, esse período era um período, foi um período de exceção, né, a partir de 64 com a ditadura, mas originalmente é o auge dos movimentos culturais no Brasil. Por exemplo, é o auge do cinema novo, 64 é literalmente o lançamento do Deus e o Diabo na Terra do Sol do Glauber, né, que teve um impacto, né, que a sessão inaugural foi um pouquinho antes, né, do golpe, né, eles saíram praticamente do golpe da sessão do filme, né, da história do golpe, da sessão do filme, para os movimentos da época, todo o cinema novo, pensando numa cinematografia extensa entre 64 e 68, se quiserem, 60 e 68, o auge em 64 é o auge desse movimento, com filmes importantes, o teatro era revolucionário no Brasil, com Oficina, com o Teatro dos Estudantes, com o TBC, enfim, todos os movimentos, a Arena, era uma série de movimentos culturais do teatro revolucionário, pregando peças e autores populares, a música, né, originalmente a bossa nova, e depois todos os movimentos que vai dar no tropicalismo em 67, 68, todos os movimentos ligados à invenção, à chegada do rock, à introdução da guitarra na nossa música, com consequência natural no tropicalismo, uma revisão, né, da chamada MPB, a MPB passando aos festivais, tiveram um papel importante nesse momento. Os festivais, por exemplo, davam a politização do movimento, então são famosos festivais de música, onde o pau quebrava literalmente pela defesa dos seus autores, seus cantores preferidos. Enfim, era, né, em todas as áreas da cultura, ironicamente, entre 64 e 68,
né? O Brasil, no auge da ditadura, no período mais radical, até 68, a gente teve a maior efervescência cultural. São coisas desse país, né? Esses absurdos desse país. Ou seja, por um lado, uma repressão, e depois, 68, radicalmente, muito com tortura muito violenta e escapando muito poucas pessoas, né? E o auge dos movimentos culturais de resistência e de luta. Muita gente, todo o clube da esquina, se pegar como músico, sofreram diretamente um tipo de repressão, como muitos também músicos não sofreram, tem um pouco de lenda nisso aí, em vários momentos da história, mas o clube da esquina pagou bem o Fernando Brant, que era o grande compositor, junto com o Milton, de vários, 90% das músicas do Fernando Brant e do Ronaldo Bastos eram consideradas, às vezes, a ditadura mesmo levava em conta, mais depois de 68, no primeiro momento os artistas não foram, 64 não pegou muito diretamente os artistas, mas a partir de 68 passa-se a censurar muita música, a partir de 68 música e cinema, teatro, música e cinema passa a ser censurado bem radicalmente. Então, o Fernando Brant, eu sei que era bem conhecida a história que ele tem de sofrer, porque ele era ligado a um monte de pessoas próprias da cultura que eram os padres, que é o Frei Beto, que era o Frei Tito, que era o Frei Ivo, que na verdade, quem era ligados a um grupamento de uma esquerda radical, o Betinho, que era um sociólogo e tal. Então, esses nomes todos mineiros eram importantes porque eles estavam fazendo, né, os padres, né, os freis, tinham um braço, eles serviam um pouco, prestavam os mosteiros, os espaços deles, escondiam pessoas, participaram ativamente dos movimentos da esquerda. Se afirma alguma coisa, não quer se discutir o contraponto, prefere se censurar. Né? Proíbe-se isso, não pode fazer isso e aquilo. Então, no auge de 64, pelos militares, então eles usaram esse elemento. Isso é uma norma, isso está nas constituições desses governos, e eles baixam isso com medidas provisórias ou eternas, ou como leis, né, para definir que não se pode falar disso, e se falar é caçar. A tradição de censura é desde que existe o ser humano. Nasceu no paraíso, tem a censura, né? For expulso lá, condenado por aquele ser lá e pronto, e aí passou o ser a carregar a culpa e a condenação e a censura. Todo momento da história do cinema e da cultura brasileira, em geral, algum momento houve algum tipo de censura. Né? No auge dos anos 30, com alguns momentos, depois nos anos 50 com o Getúlio, alguns momentos também, depois nos anos 60 pela ditadura, depois dos anos 70 pelos outros militares não militares. Certezas e esperanças pra trocar, por dores e tristezas que bem sei, um dia ainda vão findar. Um dia que vem